Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu não sei porque eu tenho medo de bater na mão assim, toda vez que eu vou começar a falar para a gravação, incrível. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tegumento dos animais. Cara, a ideia hoje não é falar especificadamente sobre a pele, sobre os anexos, nem nada disso. A gente vai dar uma pincelada, vai ser uma parte introdutória sobre o assunto, tá bom? Então a gente vai falar sobre tegumento dos animais. Segue aí! Então olha só que legal, cara. Pra gente começar a gente precisa só dar uma facilitada nesse termo chamado tegumento. A expressão tegumento é muito utilizada pelos livros de anatomia, principalmente nos livros de anatomia comparada, quando você está trabalhando nos diferentes tipos de animais que nós temos. Mas tegumento nada mais é do que o revestimento corporal dos animais, beleza? Qual que é o seu revestimento corporal? A pele, né? Então a pele faz parte do seu tegumento, beleza? Então assim, pra gente começar, a gente pode começar falando das diferenças entre os animais e entre a gente, né? Que também somos animais. Mas olha que legal, se você pega um grupo dos animais, dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, que são todos cordados dentro da classificação biológica, né? Eles são todos cordados, animais do grupo dos cordados. Peixes, anfíbios e répteis, eles não apresentam 3 camadas na sua pele, ou seja, eles não apresentam 3 tecidos no seu tegumento. Eles apresentam só 2, que é a epiderme e a derme. Uma característica legal para citar entre esses dois caras é que apesar de ser um revestimento corporal bastante eficiente para eles, para aquilo que eles fazem, eles só têm 2 camadas. Então, como eles apresentam apenas 2 tecidos, né, nesse tegumento deles, eles apresentam a epiderme e a derme, e tem origem embriológica diferente, origem embrionária diferente. A epiderme é originária da ectoderme e a derme originária da mesoderme. Tranquilo até aí? Então, ó, peixes, anfíbios e répteis, os 3 grupos de animais, eles apresentam só 2 tecidos tegumentários, ou 2 camadas, né? Vamos chamar de camada, camada, bom? 2 tecidos na sua pele. Já os animais que são considerados endotérmicos, né, que são aqueles popularmente conhecidos como os animais de sangue quente, como as aves e os mamíferos, eles apresentam não 2, mas 3 camadas ou 3 tecidos. E aí é que tá a parte massa, cara. Você tem 3 tecidos formados também de origem embriológica diferente, tá bom? Então você tem agora epiderme, derme e hipoderme, tá bom? Epiderme, derme e hipoderme. A novidade aí que nós temos é a hipoderme, né? Hipoderme, eu tenho que olhar pra cá, não pro visor, né? Eu fico perdido. Hipoderme. A hipoderme, ela é rica em células de gordura ou adipócitos, beleza? Ela também recebe o nome de tela subcutânea ou conjunto subcutâneo. Nessa região, você tem a presença de adipócitos que produzem muita gordura e eles vão auxiliar na proteção também. A gente já vai falar de algumas vantagens da pele, né, de alguns aspectos da pele, mas aí você já fica sabendo. Proteção principalmente contra alterações de temperatura. Ele é um bom isolante térmico, essa camada. E aí a gente precisa saber que essa hipoderme, rica em tecido adiposo, como nós já dissemos, ela tem origem embriológica também da mesoderme, ou do mesoderma, tá bom? Lá do seu tecido embrionário, beleza? Curiosidade legal pra gente citar antes da gente distribuir a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, só que órgão contínuo, tá bom? Se a gente pudesse abrir assim, ó, romano no meio, beleza? Esticar a minha pele que nem o pessoal faz com animais, essa pele poderia chegar a 2 metros quadrados, né? E eu sou grandão, é possível que chegue mesmo, né? Isso vai depender, é claro, do tamanho do indivíduo, tá bom? Mas é o maior órgão contínuo, tá bom? Alguns autores, alguns materiais trazem a pele como sendo um sistema. Galera, não é um sistema, a pele é um órgão, tá bom? É um órgão. Ela tem estruturas anexas. Pessoal, mas se é um órgão, quais são as estruturas anexas? Nós temos, a gente vai chamar isso de fâneros, e a gente não vai trabalhar hoje. Mas nós temos, por exemplo, as glândulas, né, que podem ser trabalhadas de uma forma totalmente diferenciada, né? Mas nós temos os fâneros, que são
pelos, unhas e cabelo, beleza? São estruturas anexas, beleza? Ótimo, então vamos agora para uma separação da pele. Vamos entender aqui, eu vou tentar colocar uma imagem da pele aqui. Imagem da pele aqui, tá? Apareceu a imagem da pele? Beleza. Então a gente pode diferenciar a pele em três camadas bem distintas aqui, bem bacaninhas. Essas três camadas que você está vendo são aquelas que a gente falou no início, tá bom? Epiderme, a mais superficial, a mais externa. A derme, que é a intermediária, né, a do meio, e a hipoderme na sua porção mais interna do corpo, tranquilo? Então, elas são formadas por diferentes tipos de tecidos. Nós temos a epiderme, formada por tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ai, professor, não sei o que é isso. Na aula de tecido você vai entender, na aula de histologia. Mas só para dar uma exemplificada, quando a gente fala que é um tecido epitelial, são os tecidos de revestimento. Todos os órgãos do corpo apresentam um tecido epitelial. Ah, professor, até mesmo meu coração, sim, ele vai ter uma camada de tecido epitelial, beleza? Quando eu digo que ele é estratificado, é porque ele possui várias camadas, como dá para ver na imagem de novo, ó. Várias camadas de células. Esse pavimentoso, ele vem de que essas camadas de células, elas são lisas, né? Elas têm uma continuidade, e elas são sempre muito justapostas, elas são sempre muito próximas uma célula da outra. E o queratinizado é porque a principal proteína presente na nossa pele, principalmente na epiderme, é a queratina, tranquilo? Nós temos queratinócitos produzindo queratina para nossa pele, tranquilo? A segunda camada da pele, volta a imagem, a segunda camada da pele, chamada de derme, ela é formada por tecido conjuntivo frouxo. Na sua aula de histologia você vai entender isso melhor, na aula sobre os tecidos conjuntivos, tá? O tecido conjuntivo frouxo, ele tem a presença de duas estruturas, que elas estão sempre presentes. Uma que é o colágeno e a segunda que é a elastina. Uma confere rigidez e a outra confere a capacidade de ser elástica, né? De voltar ao seu local, beleza? E são duas estruturas, ou são duas substâncias muito importantes para a manutenção da pele. Inclusive hoje você tem diferentes tipos de medicamentos, né, de produtos cosméticos que oferecem, né, essa ideia de que você consegue recompor isso e repor isso na sua pele, tá bom? Creme, de tratamento de rejuvenescimento e tal, e assim vai. E por último nós temos o tecido, por último nós temos a última camada, que é a hipoderme, que é formada por tecido conjuntivo adiposo, beleza? Tecido conjuntivo adiposo, onde você tem a presença de adipócitos, né? Formando os grânulos de gordura ali, beleza? Bora! Só para fazer uma fechada nessa aula de tegumento, né, nesse assunto, a gente precisa falar um pouquinho da pele humana, cara. Ou da pele de modo geral, né? Mas a pele humana que é o que vai dar o nosso foco. Nós podemos dizer que, basicamente, a nossa pele é uma medida de proteção, ou é uma estrutura de proteção e de revestimento. Ou seja, as principais funções dela, revestimento e proteção. Mas não é só isso, né, cara? E a gente precisa distribuir isso de uma melhor forma. Por exemplo, a pele é o que delimita o nosso corpo. É fácil de entender isso. A pele delimita a nossa parte interna e a nossa porção externa. É ela que dá formato, é ela que segura tudo, né? E você tem ela agindo como proteção física. Proteção física, como assim, cara? Contra impactos, né, que a gente chama de choque, contra atrito e assim sucessivamente. A pele também age como um fator de proteção imunológica. Poxa, eu nunca tinha ouvido isso não, cara. Proteção imunológica é simples. A pele, quando ela está perfeita, né, está intacta, ela age como uma barreira contra micro-organismos. Mas ela tem que estar, né, intacta. Barreira contra micro-organismo quando ela está na sua forma perfeita. Mas qualquer alteração nessa barreira pode causar a entrada de micro-organismo. Pode ser um pequeno ferimento, não precisa ser um rasgo na sua pele, uma ferida, uma fratura exposta. Não, pode ser uma picada de um inseto. Talvez já pode ser uma porta de entrada para micro-organismos, tá bom? Nós temos também a pele agindo como proteção contra a radiação solar. Como assim, cara? É simples. Você lembra que nós temos melanina na nossa pele? Nós temos células especializadas em produzir esse pigmento, que são os melanócitos, né? E essa melanina, ela atua na proteção contra raios UV. E qual é a parte legal, né? A epiderme, ela evita que esses raios atinjam, né? Que essa radiação atinja as camadas mais basais. Beleza? Nós temos também a pele agindo como
proteção contra desidratação. Do ponto de vista zoológico, a gente entende que todos os epitélios, né, os tecidos de revestimento dos seres vivos, eles atuam como uma barreira contra a perda de água para o ambiente. Mas a pele é muito eficaz nisso, a pele humana é muito eficaz nisso, tanto que ela tem estruturas, né, que nos auxiliam nessa proteção contra a perda de água para o ambiente. A gente tem ali algumas glândulas, né, que podem liberar água e assim sucessivamente. A gente vai tratar em outra aula isso, tá bom? E nós também temos ela atuando na nossa regulação térmica. Beleza? A pele também atua na regulação térmica. Ah, mas não é o tecido adiposo que faz isso? Também, né? Mas você lembra que você tem a hipoderme ali, ó, rica em adipócitos? Ela também atua como uma barreira ou como reguladora térmica. Tranquilo? Então, por hoje, vamos trabalhar só isso. A gente falou um pouquinho de tegumentos, diferenciamos os tegumentos, né? Esclarecemos essa palavra bonita, tegumento. Falamos um pouquinho das diferenças dos animais, né? Dos cordados peixes, anfíbios e répteis, e trazemos depois os outros cordados que apresentam um tegumento diferente. Tranquilo? Então, segue junto aí que a gente vai ter muito mais coisa para trabalhar. Abraço!